Como é seu nome? Carla. Carla. Conta uma piada pra mim, Carla. Bom, foi assim, chegou um cara num bar, e daí ele pediu, daí tá, ele tava todo de preto e tal, e daí todo mundo ficou olhando assim pra ele, daí ele bateu no balcão, me vê um uísque. Daí, é gay, não sei o que, né? Aí tá, daí ele foi pra casa e ficou treinando uma semana. Me vê um uísque, me vê um uísque, me vê um uísque, engrossou a voz. Aí foi na outra semana ele chegou, me vê um uísque. Aí o garçom, com gelo ou sem gelo? Dele, fudeu. Como é que essa menina me fala um absurdo desse? É cada uma. Temos um enigma enviado por Carlos André. O que é um pontinho preto numa folha de papel azul? Que é? Quem sabe? O que é um pontinho preto numa folha de papel azul? Quem sabe? Dou-lhe uma. Quem sabe dou-lhe duas? Quem sabe dou-lhe três? Ninguém sabe. Então, o nosso prêmio fica para a próxima semana. Vocês não sabem? Um pontinho preto numa folha de papel azul é uma sujeira. E pronto, ninguém ganhou. Era um prêmio belíssimo que vai ficar acumulado para a semana que vem. Bom, elas estão no teatro contando histórias bem-humoradas sobre o universo feminino. Cócegas, em cartaz no Teatro Cândido Mendes, lá no Rio de Janeiro. Ipanema. É? Tá com frio? Não, é porque eu corri muito, né? Pra fazer... Você, na hora de vir pra cá, foi fazer pipi, na hora de entrar em cena. Dei uma Normal. corrida, Jô. Você não quer aproveitar e fazer pipi agora? Dá? Tô brincando. Vocês é que escreveram o texto, sabe? Realmente, né? Agora, meu amor, tá na hora de você ir pagar aquele mico. Jô, a gente pode dar um telefone de contato? Pode? Claro. O telefone... É geral? Eu pensei que era pra mim só. Não, tudo bem, tá pode. Pra você a gente dá o celular. Pode dar. O telefone de contato é 487, deixa eu lembrar. Lembrei, sabe o telefone? Eu falei, decora. Ó, gente, é 487, tá? O resto vocês veem aí. Olha só, Dedé Matos, que é o nosso produtor. André Matos, operadora 21, que é Rio de Janeiro. Quem é essa senhora? 00. Que operadora 21, é isso? Sei lá, mandaram dizer isso. Quem manda? Você, tudo que manda, você faz? Não, nem tudo, mas... Como? Um absurdo desse? Basta, todo mundo sabe que tem que botar a operadora. Nossa, é verdade, lógico. Que inclusive não é uma operadora que está lá, né? aquilo é tudo automático. Automático. Senão você pensa que vai ligar o número e ela vai dizer, operadora... Tá bom. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 487-0467. Ou então, 98-11-3747. Yes. Olha só, Jô. Por que você está tão contente? Você fez Ninguém entendeu nada do que você falou. Você está numa hora alegria. Não tô, não, Zagueiro. Tem que dizer um número só e repetir para todo mundo saber, sua boba. Ó, atenção. Isso. 21, Rio de Janeiro. Tem que ser mais simpática, senão ninguém liga. 21, Rio de Janeiro, 487-0467. Cócegas. Liga pra gente. Olha só. Ô, menina. Eu posso? Se eu faço quietinho, ele não gosta. Se eu faço... Eu vou embora. Não. Tem que repetir o número. Repetir. Sabe o que é repetir? Fala, você fala. Eu repetir repito. duas vezes. Fala que eu repito, vai. Conta pra ela, então, Jô. Vai, passa pra ela. Aqui, ó. 21 487 0467. Ela disse... 487 74. Ninguém vai ligar. Ai, não, vai ligar, tá? Escreve aqui pra mim. Escreve o número aqui. Espera aí. Espera. Escreve aqui. 487 04 67. 67. Isso, Tá? Vamos falar junto, Entre então? parênteses, 21, não. Tá. Espera um instante que agora não pode ter. Espera um segundo. Quem vai falar? Você? Não. Eu? Fica quieta. Tá. Dedé Matos, tá? É o nome dele. Fica quieto. Eu vou ficar aqui de assistente de estúdio. Pra cá, né? Liguem para 21
487-0467. Dedé Matos, Cócegas. Isso, mais uma vez. Valeu, valeu! Ai, que bom. Não é difícil a pessoa dizer 4870467. Cócegas, não é difícil. Isso é uma tática, entendeu? Pra você ficar agora repetindo, todo mundo já decorou, né não, gente? 4870467. Eu não tinha percebido que era. Vai pagar o mico, vai lá Pagar pra... o mico. Explica Antes de pagar o mico. Fazer. Jô, vai lá um dia. Tá Vou, mais que maior prazer. Convidadíssimo. E antes de ir, claro, que é o telefone para 4870467 lá no Rio. Obrigado, daqui a pouco a gente volta. Tchau. Chegando a hora, o Carnaval Globeleza pede passagem. Arrepiando na avenida, tem o desfile das escolas de samba de São Paulo. Meu tempo vai te levar de lá pra cá, vem nessa pra ser feliz, pra ser feliz. Chega mais pra curtir essa festa, no pique da alegria, no ritmo dessa emoção. Sou suburbano, paulistano, sou da gema. Desfile das escolas de samba de São Paulo, ao vivo, sábado, dia 9. Apresentação Mariana Godoy e Brito Júnior. Vai dar samba com certeza. Carnaval é Globeleza. Oferecimento Quat, um Guaraná com sabor de carnaval. Kaiser, a cerveja que sempre vai bem. Telefônica 15, em breve ligando para qualquer lugar. Fim, gostoso como açúcar, gostoso como carnaval. E Garnier Nutrice, cor e maciez para seus cabelos. Esta cidade é arte, lazer, alegria. São Paulo, 448 anos. Desejos de mulher. Tá nervoso? Nem um pouco. Renato e Chico estão armando um tremendo flagrante para um fiscal corrupto. Eu acho melhor o senhor contar. Agora, a sorte está lançada. Tá aí o seu homem, delegado. Amanhã, 7 da noite, vão rolar altas emoções em Desejos de Mulher. Temos aqui um e-mail que chegou do Japão, porque o nosso programa passa no mundo inteiro, passa no Japão também. Lá, é meio-dia, passa meio-dia lá. Meio-dia. O e-mail, o rapaz fala, meu nome é Wellington Terumi Yumemura. Wellington, chama o Wellington. Ele mora em Aishiken, no Japão. Ele diz, eu tenho essa dúvida, gostaria que você me ajudasse. Por que quando uma pessoa magra dorme de tarde, as pessoas dizem que ela está cansada? Quando a pessoa é gorda, dizem que ela é preguiçosa. Isso eu vou perguntar pro Caetano. Porque... Caetano Veloso, venha pra cá. Falando nisso... Isso não é verdade. Ele tá farto de saber disso. Não precisa lindo. Claro que ele é lindo. Isso não é verdade. Também sei, obrigado. É de você que elas estão falando. Ah, com certeza. Olha só, falar negócio de preguiça ou não preguiça, você trabalha mais hoje ou quando você tinha 30 anos? Ou é a mesma coisa? Mais hoje.
Trabalha mais hoje, Eu já né? trabalhava muito quando eu tinha 30 anos, mas hoje eu trabalho mais. O Bira tá rindo que ele nunca fez nada na vida, então... Ele ri, né? É. Mas por que isso? Você acha que é uma coisa que a gente vai ficando mais com a volúpia do trabalho ou de fazer as coisas? O que é que dá nisso? Não sei, rapaz. Eu acho que as atividades vão se acumulando, você cria mais compromissos, são mais coisas. Você quando tem 30, ou quando é mais moço, enfim, você... Pelo menos eu me senti assim, você sente mais preguiça do que hoje, não sente não ou não? Talvez eu sentisse um pouco mais de preguiça, mas não me lembro de ter sentido muita preguiça aos 30 anos, não. Eu me lembro de não ter tanto o que fazer, entendeu? Quanto agora, porque, não sabe o que é? Você faz, aos 30 anos, você procura fazer uma opção de coisa para criar, enfim, sei lá... lançar coisas no mundo. E depois você fica responsável por essas coisas. E elas vão se somando, entendeu? E em todos os níveis. Eu, aos 30 anos, a minha primeira mulher ficou grávida. Quando eu tinha 30 anos, ela ficou grávida e teve meu primeiro filho. Né? Hoje tenho 3 filhos. Para falar só nisso aí. Né? De uma segunda mulher, tive 2 filhos. Então, já é mais gente, mais trabalho. E depois eu fiz muita música, aí as músicas vão se somando, são muitos discos, aí o tempo faz com que eu também seja reconhecido em outros lugares que não o Brasil. Aí o Brasil já é grande pra caramba, você vai fazer uma excursão, o país é enorme. Aí, de repente, nos Estados Unidos também conhecem você. Os Estados Unidos também são enormes, né? Também são um país enorme. E aí a Europa, que são muitos países pequenos, mas no conjunto... Inclusive eu estou perguntando isso porque, pelo seguinte, eu acho que essas atividades vão se somando, né? Quer dizer, você vai sendo mais requisitado e vai somando. Eu, por curiosidade, entrei outro dia na internet, eu tenho um programa de busca que eu botei só lá, que é o Copérnico, que busca em tudo, né? Aí eu botei só assim, Caetano Veloso, e deu referências até... Na Austrália, em tudo que é canto, tinha referências a você. Quer dizer, isso dá mais trabalho. Evidente. Aqui o Noites do Norte, deixa eu mostrar aqui a capa, e você está com shows. No Direct Music Hall, é isso? Direct Music Hall? Direct TV Music Hall. Direct TV Os Music lugares Hall. hoje no Brasil, onde a gente canta, tem nomes estranhíssimos, né? Esse lugar se chamava Palace, né? Então é no Palace. Mas se chama hoje Direct TV Music Hall. O outro... O Metropolitan também mudou para... O Metropolitan chama-se ATL Hall. O outro chama Credit Card Hall. Que nome feio, né? Não, acho simpático. Credit Card Hall, o cara pode te usar para pagar a conta. Pega você... Terrível. Fica esse carro assim. Tem um no Rio que chama Garden Hall. O pessoal chama de Gardenal. Mas Garden Hall é em inglês, né? Que já é uma coisa engraçada tudo ter nome em inglês, sobretudo na Barra da Tijuca. Mas pelo menos é Garden. Não é o nome do seu cartão de crédito ser o nome do lugar onde você vai ouvir música, né? Você não sabe se é a atração ou é a conta. Um amigo meu, pois é, exatamente. Um amigo meu, europeu, estranhou muito, disse só no Brasil. Eu fiquei, puxa, rapaz, eu pensei que fosse uma coisa americana, mas é só no Brasil mesmo, vai ver que só no Brasil. Mas aí um amigo meu, que conhece os Estados Unidos melhor do que eu, me disse, não. Eu outro dia fui ver um show de um grupo de rock, não sei o que lá, que me interessava, em Miami, no American Airlines Arena. Legal. Quer dizer, os lugares... É porque antigamente essas corporações, essas empresas, tinham nomes da família, né? Então, se você tem o Carnegie Hall, ou Ever Fisher Hall, são nomes de pessoas. O Carnegie que era um grande benemérito, né? O cara do aço. Um tycoon que né? Benemérito porque ajudou a cultura, criou um hall para música e tal, e outras coisas. Então, os nomes das empresas eram ligados a nomes de família, nome de gente. Hoje em dia, assim, Credit Card, Direct TV, entendeu? São os nomes, assim,
Mas o show vai ser nesse lugar, da Vai ser no dia... Ô, Eduardo, entra aqui para corrigir o microfone do Caetano. E numa homenagem ao Caetano, que é baiano, você não vai entrar assim, você tem que entrar num passo de... Isso! Tinha que ter isso de novo, né? Que beleza. Ora, isso. Olha, o show... Uma coisa, a gente pode dar o disco a ele? Pode, você quer? Porque eu já lhe dei um. Eu sei. Eu quero dar pra ele agora. Tá aqui. Pronto. Tá aí. Pronto. Você... Uau! Você falou do Carnegie Hall. O Carnegie tem uma coisa interessante. Quando ele atingiu a fortuna de 500 milhões de dólares, que na época era um absurdo, era o rei do aço e tal, ele ficou com 50 milhões de dólares, e 450 milhões de dólares ele distribuiu em empreendimentos culturais, em hospitais, etc. E tal. Quando é que essa mentalidade vai chegar ao Brasil, grande magnata brasileiro? Não sei. Hein? É muito difícil, né? Porque isso daí é um modelo americano e ele foi também um expoente, ele foi um dos mais generosos que já se viu. Mas, de fato, o Brasil precisa que a elite econômica seja um pouco mais, invista mais no próprio país, né? Isso é o que falta. Acho que a tradição é o modo como o Brasil foi colonizado, a estruturação da sociedade brasileira na história levou a isso. Mas a gente há de superar, a gente tem feito muita coisa. Apesar de tudo isso, a gente tem feito muita coisa. Você é basicamente uma pessoa muito otimista, né, Caetano? Eu sou otimista por determinação, eu decidi ser otimista. Não tenho muitas razões objetivas para ser, é uma decisão interna. Eu acho que é assim que é bom, assim que é bom. E o último romântico? Aliás, eu queria que você... Cadê o teu violão? Tá aqui, não? O último romântico eu faço com o Jaquinho tocando no... Mas eu não vou fazer o número como eu faço. Não, fazer o número todo do show que eu não vou... Não. Isso tem que... Só para quem for ver o show. Só quem Pode for... fazer um pedacinho, Jaquinho. Quem for no Direct TV. Aí. Jaque Maranhão, que é nosso assíduo frequentador do programa. Tudo bom, Jaque? Vamos fazer um pedacinho. Mas a gente precisa que o cello dele soe aqui no retorno interno da... Aí. Me dê um beijo, então, aperta minha mão. Tolice é viver a vida assim, sem aventura, deixa assim, pelo coração. Se é loucura, então melhor não ter razão. Eu queria... A gente estava conversando ali, eu fui te pedir qual era em que CD, em que disco você tinha gravado o Ébrio, porque você gravou o Coração Materno, uma versão espetacular que está no Tropicália, aliás, do Vicente Celestino. E eu disse assim, o Ébrio está em que disco? Você falou, eu nunca fiz o Ébrio. Nunca fiz, mas eu tenho na minha cabeça. Então você fez um show, te vi fazendo um show? Nunca. Aí você me contou uma história do Buñuel fantástica que eu queria que você contasse. O Buñuel, da memória da gente como... O Buñuel se lembrava detalhadamente de um casamento de alguém, não me lembro quem, no sul da França, numa cidade tal, numa igrejinha tal, onde ele tinha encontrado diversas pessoas, inclusive Sartre e Simone de Beauvoir, com quem ele tinha conversado tais e tais assuntos. Se lembrava, para o resto da vida, ele se lembrava nitidamente, com todos os detalhes desse evento. E perguntou a todos os envolvidos, e todos negaram, não, nunca houve isso, não houve esse casamento, não houve essa... E ele se lembrava, e morreu se lembrando disso. Já te aconteceu de criar uma coisa na memória? Talvez por isso é que quando 3 pessoas contam 3 histórias diferentes, antigas, cada um conta uma versão e jura Rashomon, por né? Deus... o negócio o filme do Rashomon do Akira Kurosawa. Jura que a versão certa é aquela, as 3 são certas e... É Pirandello, né? É um negócio de louco.
É o filho do... Cadê o menino? O menino. Eu tô cheio Filho de do menino Moraes. aí. Não, aqui o filho... Cadê? O filho de Moraes Moreira é aquele ali, é o Davi Moraes. Cara de sem vergonha que ele tem. Ele que... Tá com que idade, menino? Hein, Davi? Hã? Ah, o quê? Com quantos anos você tá? 28. 28 não parece, né? É. Tímido. Tem mais algum filho? Tem o Jacques, que é filho do Jacques Marerembal, que tá aqui. É filho do próprio filho. E você? Ele é filho do maestro Marerembal. É, não, eu sei. Tô de curtição com ele aqui. Pedro Sá é filho de músicos também. Filho de todos? Filho de Ronaldo Tapajós, que é músico. E Tetê, mãe dele, também canta. Fizeram uns discos experimentais nos anos 70, 80. E continuam trabalhando com música. E ele é um músico incrível. E os dois são amigos do meu filho. O Pedro Sá é colega de Moreno da escola, desde pequenininho. Conheço desde pequeno. Olha só. E lá, os 4 lá de trás são baianos. São percussionistas da Bahia, tudo novinho também, tudo bonitinho. Tudo sorrindo. E aqui na bateria? E na bateria, Cezinha, que também é baiano, que tocou comigo no Velô. No estrangeiro. Velô, no estrangeiro. Eu ia falar do Velô antes, porque o Velô foi um show que eu fiz em que eu só cantava músicas inéditas, porque era todo o repertório do disco que eu ia fazer antes de gravar. E o disco, todo o repertório do futuro disco era apresentado primeiro no show. Fiz a excursão. E funcionou? Funcionou, funcionou. E depois então gravei o disco. Mas isso foi um parênteses. Ele tocou nesse show, não nesse, no próximo, que foi o Estrangeiro. E é o Cezinha, que também é baiano. E é filho do Chico Batera, né? Parece que não é não? Cezinha é baiano, conheci no trio elétrico. No trio elétrico? Conheci no trio elétrico. E os 4 meninos lá foi Márcio Vitor, André Júnior, Josino Eduardo e Eduardo Josino me foram apresentados e indicados por Carlinhos Brown. Os 4? Os 4. Olha só. E no show, basicamente, é essa equipe ou tem mais músicos? Não, essa é a equipe toda do show. Essa é a minha banda. É sua banda? É. Então, muito querida, essa gente aí é muito querida. É tudo bonito, tudo bom. Então vamos... o Jacques também é bonito? É bonito, né? Bom, o Jacques está acima desse questionamento, né? Ele parece com o Art Buchwald, tem uma figura assim de intelectual americano. É, parece. Parece um intelectual americano do período beatnik. Né? Exatamente. Ele tá atendendo para o... sei lá... para o poeta beatnik. Na época do Ginsberg. Allen Ginsberg. Ele está atendendo para o Allen Ginsberg. Assim. Ô, Caetano, o papo tá muito bom, mas eu acho que era bom você tocar pra gente cantar um pouco, se o fazer pessoal alguma coisa. tocar, eu vou lá, eu vou botar Então, Caetano Veloso! Quando eu passei por aqui, a minha luta foi exibir uma vontade fela da puta de ser americano. E hoje olha os mano. Quando eu passei por aqui, a minha luta foi exibir uma vontade fela da puta de ser americano. E hoje olha os mano de ficar só no Arkansas, esbórnia na Califórnia, dias ruins em New Orleans, o grande mago em Chicago, ter um rancho de eterno Texas, uma plantation de maconha no Wyoming, nada de axé, dodô e curuzu, a verdadeira Bahia é o Rio Grande do Sul. Rockin' me, rockin' you,
rock and roll, rock and roll. Rockin' me, rockin' you, rock and roll, rock and roll. Hoje qualquer Zé Mané, qualquer Caetano pode dizer que na Bahia meu quebrabandolo é puro ouro de touro. Hoje qualquer Zé Mané, qualquer Caetano pode dizer que na Bahia meu quebrabandolo é puro ouro de touro. Minha alegria, minha ironia é bem maior do que essa porcaria. Mas minha alegria, minha ironia é bem maior do que essa porcaria. Ter um rancho de eterno Texas, uma plantation de maconha no Wyoming. Nada de axé, dodô e curuzu, a verdadeira Bahia é o Rio Grande do Sul. Rockin' me, rockin' you, rock and roll, rock and roll. Rockin' me, rockin' you, rock and roll, rock and roll. Rockin' me, rockin' you, rock and roll, rock and roll. Rockin' me, rockin' you, rock and roll, rock and roll. Ter um rancho de eterno Texas, uma plantation de maconha no Wyoming. Nada de axé, dodô e curuzu, a verdadeira Bahia é o Rio Grande do Sul. Rockin' me, rockin' you, rock and roll, rock and roll. Rockin' me, rockin' you, rock and roll, rock and roll. Rockin' me, rockin' you, rock and roll, rock and roll. Rockin' me, rockin' you, rock and roll, rock and roll. Caetano Veloso! Lindo. Obrigadíssimo. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Caetano! Olha lá. Olha, mãe. Depois de virar mania em mais de 20 países, chegou a vez do Brasil ficar ligado no maior fenômeno da TV mundial. Big Brother Brasil. 12 pessoas, vigiadas 24 horas por dia, dividindo o mesmo teto, enfrentando conflitos e altas competições, vivendo emoções imprevisíveis. Terça, dia 29, estreia Big Brother Brasil. Feito para você que gosta de olhar, se emocionar, se divertir, se surpreender.
A polícia de São Paulo está em alerta total contra o crime e todos precisam participar dessa guerra. Se você tem alguma informação sobre sequestros ou qualquer outro crime, ligue já para o Disque Denúncia 0800 15 63 15. A ligação é grátis e protegida pelo anonimato. Ninguém vai saber que você ligou. Unidos vamos vencer essa guerra. Exerça o seu direito de cidadão. Denuncie. Governo de São Paulo, um estado contra o crime. Que calor. Vamos tomar uma brama? Vamos. Oh. 1, 2, já! Agora, vai! Vai, pula! Ah! Opa! Canalha! O que você tá olhando? Ali, ó! Já! Vamos agora! Oh, tem gente! Brama, refresca até pensamento. Hoje em Intercine, Julia Roberts, Kevin Bacon, Kiefer Sutherland, William Baldwin. Estudantes de medicina envolvidos com estranhas experiências, arriscando a própria vida. Linha Mortal, hoje, depois do programa do Jô em Intercine. Temos aqui uma piada enviada por Guilherme Rohe. Diz que um francês, um inglês e um brasileiro estão no Louvre, em Paris, diante de um quadro de Adão e Eva no paraíso. Aí o francês diz: "Oh, que beleza, deux sont tão bonitos. Ela alta, magra, ele másculo, bem cuidado. Devem ser franceses." O inglês: "Não, de jeito nenhum. Olha os olhos deles, frios, elegantes, reservados, só podem ser ingleses." E o brasileiro: "Nada, gente. Os dois são brasileiros, tá na cara, olha lá. Não tem roupa, não tem casa, só tem uma maçã para comer e pensam que estão no paraíso." Tudo bem. Ele é pentacampeão brasileiro de Kendo. Eu vou conversar com Jorge Kishikawa. Ô Jorge, você é Nisei? Eu sou Nisei, sou médico do esporte e também praticante da espada há 32 anos. 32 anos, desde criança. Então você tem o quê? 36? 38. 38? Quer dizer, começou com 6 anos? Isso mesmo. A espada era maior que você? A espada era uma espada de brinquedo, né? Nós iniciamos. Mas eu me identifiquei numa passeata com meu pai. Estávamos fazendo uma caminhada. Meu pai ele fez um treinamento rígido desde criança. Sim. Nós fazíamos essa caminhada toda noite. Toda noite? E foi numa dessas noites que eu encontrei alguns praticantes de espada. Você fala japonês? Eu falo japonês, leio. Lê japonês, tudo? Já teve várias vezes no Japão? Olha, eu acho que mais de 15 ou 20 vezes por aí. Porque muitas vezes o Nisei não... Quer dizer, às vezes fala, mas o mais difícil é escrever, né? Olha, uma vez que você pega o básico da escrita, a escrita japonesa, ela é em forma de ideogramas. É. Uma vez que você pega e sente o ideograma, a coisa se torna mais fácil. Sim, claro. Depois que você aprende, é facílimo. Isso aí, não tem dúvida. O que quer dizer exatamente Kendo? O Kendo exatamente significa o caminho da espada. O Ken é a espada e o Do o caminho. Como o Karatê Do é o caminho da mão, é isso? Justamente. O Kendo é a prática esportiva que surgiu após
o treinamento com espada na época dos samurais, denominado Kenjutsu na época dos samurais. Quem organizou isso tudo? Foi o Miyamoto Musashi que fez a primeira organização disso, não? Tem uma história engraçada, né, sobre o Musashi. O Musashi, eles foram fazer uma entrevista lá nos Estados Unidos, há uns 10 anos. O New York Times foi fazer uma entrevista com um samurai que estava fazendo muito sucesso na época, vendendo o livro chamado Livro dos Cinco Anéis. Livro dos Cinco Anéis. E este livro fez tanto sucesso que o jornalista do New York Times convidou ele: vamos chamar esse tal misterioso de Musashi, que está vendendo muitos livros. Ficaram muito decepcionados quando descobriram que esse famoso autor do livro dos Cinco Anéis já tinha falecido há 500 anos. O Musashi, ele era praticante do Kenjutsu e o estilo dele chamava-se Niten Ichiryu, dois céus, o estilo dos dois céus, no qual eu sou representante aqui no Brasil, com ensinamentos diretos dos seus seguidores de Musashi. Tem uma biografia dele muito boa, que saiu, acho que saiu no Brasil, inclusive, já, em 2 volumes. Eu não me lembro o nome em francês era A Pedra e o Tempo, não me lembro agora, mas é uma biografia fantástica, enorme. E a origem dele é uma origem de camponês, né? Ele é camponês e depois se transforma em samurai. O Musashi, o pai dele já era um samurai. E o Musashi também recebeu uma educação austera do pai. E já desde criança já aprendeu a arte do Kenjutsu, que seria a técnica da espada, naquela época somente praticado pelos samurais. O Musashi, quer dizer, os livros dos Cinco Anéis faz muito sucesso, começou a fazer muito sucesso, porque os altos executivos japoneses começaram a aplicar as teorias do livro, né, do livro dos Cinco Anéis, nas transações comerciais, não é isso? Veja bem, o livro dos Cinco Anéis, ele está escrito apenas com linguagem de espadas, técnicas de espada, estratégia de espada, mas se nós formos comprarmos esse livro, nós vamos encontrar na prateleira de administração, em algumas vezes numa prateleira de livros de estantes, né? Não, estantes. Mas de direitos, e atualmente por microempresários. Você sabe que eu tenho a versão original e saiu agora também. Saíram algumas versões assim de interpretações do livro dos Cinco Anéis para executivos ou para, né? Quer dizer, uma coisa que de repente aplica toda a arte marcial, a estratégia, né, do samurai nos negócios. Isso mesmo. A verdadeira compreensão da estratégia que um samurai escreveu há 500 anos se daria basicamente por uma leitura através do livro dos Cinco Anéis e também a sua prática. Por isso, nossos alunos, que são na maior parte brasileiros do Instituto Niten, nossos alunos aprendem as estratégias de Musashi na leitura e também na prática com a espada. A prática com espada passa toda aquela energia, toda aquela estratégia, todo aquele ritmo que Musashi poderia ter descrito o livro dos Cinco Anéis. Do Miyamoto Musashi. Você trouxe uns alunos aqui para demonstrar 3 tipos de luta. Primeiro com espadas de madeira, né? Primeiro com... Hoje a apresentação vai ser dada com a apresentação de bambu e equipamentos. Agora, Jorge, aqui entre nós, eu estou vendo que tem um gordo com uma espada na mão, sentado ali. Isso, ele é o nosso Jô do Instituto Niten. O nosso Jô é o Giberti e ele veio de Campo Grande, é um dos meus alunos que está lá com uma unidade. Ele está lá? Há um ano, né? Desde novembro. Desde novembro? Ele já é bom nisso, já, hein? Olha, de espírito ele tem tudo para ser um Musashi. Você é um diplomata, eu quero saber na prática se ele... Ô, Gordo, tu não vai fazer vergonha não, hein? Ah, Deus comigo. A gente pode ver algum tipo de demonstração, então? Sim, pois não. Então, por favor. Primeiramente, nós vamos ver a apresentação de Kenjutsu entre o Celso e o Neji. O Celso portando as duas espadas, que é o estilo que o Musashi desenvolveu
A espada mais curta e a outra, né? Até aquela época, 1500, 1600, os samurais só lutavam com uma espada. E o Musashi desenvolveu o Niten Chiryu, que é a prática com duas espadas. O Neji vai adotar várias outras posturas que são aplicadas no Kenjutsu. Hajime. Já vem postura do fogo. A concentração é muito importante. O golpe foi sobre o antebraço. Dá para se imaginar que Musashi vencia vários adversários ao mesmo tempo utilizando as duas espadas. E uma mais curta que a outra. Isto. O grito é imprescindível. Eu tô vendo. Yame! Quem tá ganhando? Porque eu ainda não... Eu ainda não entendi, não. Porque... A meu ver, tá empatado ou não? No caso... Porque o Musashi também tomou uma porrada ali que eu vou te contar. No caso, nós avaliamos desta forma. Aquele atleta ou aquele praticante que estiver fazendo a sua estratégia estaria fazendo a melhor luta. Então, qual dos dois estava fazendo a quebrar? Eu acredito que hoje está sendo o Musashi mesmo. Hoje é o dia de Musashi. Miyamoto, manda ver. Mais um golpe, então. Estão valendo um golpe hoje. O seu maior adversário era o Kojiro. Sasaki Kojiro versus Musashi. Então hoje fomos o golpe de Musashi sobre o crânio. Ai, amei. Isso abria a cabeça no meio, né? Com a espada mesmo? Aparentemente parece ser violento, mas nós usamos protetores. Não, eu sei, eu digo lá na hora, pra valer mesmo. Quando o Musashi dava um sabre, corta a cabeça no meio, né? Justamente. Antigamente era feito com essa intenção. Agora eles vão trocar de roupa enquanto a gente vai ver outra demonstração, não é isso? Ok. Agora fala um pouquinho. Fala um pouquinho do grito. O grito? É para assustar, para tirar a concentração do outro? Veja bem, João. O Ocidente, ele inibiu o grito desde os inícios. Nós, quando crescemos, eu sou brasileiro, tenho essa cara de japonês, mas sou brasileiro, mas o Ocidente, ele inibiu o grito desde o início. Então, as pessoas que crescem são já acostumadas a ouvir quieto, né? Não grita, quieto. Né? E essa inibição faz com que o indivíduo fique com um trauma posteriormente e não consegue mais soltar esse potencial que é o grito. Na verdade, nós como seres humanos... do grito primal, aquela coisa do... Isso. Nós como seres humanos, nós também devemos gritar nos momentos que ela exigir. É assim que pensavam os antigos samurais. É assim que pensava também Musashi. Tanto é que a prática com espada, os samurais, eles têm vários escritos sobre as técnicas do grito. O grito também. Para intimidar, para assustar, porque para o grito assusta. hipnotizar. Hipnotizar também? Hipnotizar o adversário. Quer dizer, aquela expressão ganhou no grito, nesse caso se aplica perfeitamente. Você pode ganhar no grito. Eu notei que teve um grito um pouco mais gay. Não sei se você notou. Tava todo mundo aí no... De vez em quando você... Isso aí, qual é a intenção desse grito? Olha, na verdade, esses gritos, eles partem de cada indivíduo. Nós não obrigamos a... Quer dizer, é um estilo pessoal. Certo. É isso? Isso. Por isso que ele usa máscara. Certo. Tô brincando. Depois ele me dá uma porrada com esse cacetete. Vamos ver mais uma demonstração, por favor?
Agora nós vamos ver o treinamento básico que é feito antes de se praticar com as duas espadas. São os dois mesmos? Não, são outros colegas. Agora vem cá, você falou do grande adversário do Miyamoto Musashi. Sim. Que era? O Sasaki Kojiro. Os dois chegaram a se enfrentar e o Sasaki Kojiro morreu? Isto. O Musashi, ele tinha como objetivo na vida dele fazer o melhor que ele podia na espada. E ele procurava, naquela época de paz, período de 1600 mais ou menos, quando o Shogun Tokugawa já tinha estabelecido o poder e já não havia mais guerras entre feudos, os samurais já viviam uma época de paz. Mas o Miyamoto Musashi era um samurai Ronin, daqueles... Isto. O Ronin, Joel... Que não tinha patrão, digamos, não tinha... Isto. O Musashi, ele era um Ronin porque o Ronin, ele significava o samurai que ele não se prendia ao sistema, ao emprego. Isso. E o Musashi era um andarilho, né? Escolheu por trilhar a espada, o caminho da espada, fazer o que ele bem entendesse, ser livre. Tem uns filmes do Kurosawa muito bonitos a respeito do Musashi e tem esse famoso duelo final entre os dois. Com o Sasaki Kojiro. Vamos ver aqui então, por favor. Eles estão fazendo a reverência, você veria um ritual shintoísta sobre os deuses do Japão e estão se cumprimentando para lutar. Cruzam-se as espadas para apresentar as armas e a partir disso iniciar-se uma luta limpa. Ele vai mostrar os golpes básicos que são aplicados para... Mas ele está deixando, né? Isto. Pelos iniciantes. Golpe sobre o antebraço. A postura é imprescindível para a execução de um bom golpe também. Agora ele vai fazer uma sequência de movimentos consecutivos. Nesse caso, chama-se Kirikaeshi, que seria golpes que revidam. Esses movimentos são utilizados para melhorar o coração, o pulmão. Agora é um ataque direto mostrando os golpes. Tem ataque que vai na mão mesmo, né? No braço. No antebraço, no crânio e no abdômen do adversário. Aumenta-se o fôlego do praticante, aumenta-se a coordenação motora através dessa prática. Tudo dentro de uma forma segura e saudável de se praticar. Amém! Sonkyo. Eles se reverenciam. Jorge, como é o nome desses dois aqui? O Wenzel, Bon e o Siddhartha. Vocês podem tirar, mas vocês não vão lutar mais, né? Ai. Ai, tudo bem, foram embora. Não... Tá bom. Você para aprender o japonês, e o costume japonês é fácil. Faz a reverência, fala Hai que você não está fazendo errado, mesmo que você não entenda. Hai. Ô Jorge, o negócio das brigas com essas espadas de madeira, essa tradição começa pelo fato de, na época, só os samurais poderem usar armas. Quer dizer, os camponeses, etc., não tinham acesso às armas. E lutavam realmente com esses bastões, com essas... Na prática, ela se desenvolveu da seguinte maneira. Os samurais já utilizavam a katana real justamente para defender os feudos. Após o período de paz, que seria de 1600 até os dias de hoje, a prática da espada volta-se principalmente para a formação do indivíduo. Então, não vamos cortar as pessoas para nos aprimorarmos como indivíduos. Vamos praticar... Com madeira. Mas digo, antes disso... E antes disso, era só praticados com os katanás, que seria a espada real. Pois é, mas digo, isso também porque... Só os samurais tinham acesso às armas, ou não? Só os samurais tinham acesso às armas, justamente. Quer dizer, o sujeito, para chegar a samurai, tinha que se sobressair de alguma maneira,
Além dos tradicionais, quer dizer, era uma coisa que ia de pai para filho, não é isso? Justamente. Mas de vez em quando surgia um novo samurai, não surgia? Era difícil surgir, mas nós temos na história alguns exemplos de pessoas que se dedicaram muito, devotaram muito ao seu senhor na época e que não eram descendentes de samurais, mas que pela sua fidelidade, pela sua prestação de serviço, obteve a permissão também de praticar a espada e se tornar um futuro samurai. Vamos ver agora a demonstração com a espada mesmo? Agora nós vamos ver os katas de Kenjutsu. Com katana, né? Práticas com a espada real. Estas espadas estão bem serrilhadas já pelo seu uso. Agora vem cá, o Musashi está com duas espadas, o outro com uma espada. Quanto tempo levou até o sujeito que ia enfrentar o Musashi dizer assim, não, ele tem duas espadas, eu também vou usar duas. Quanto tempo levou isso? Olha, porque de repente todos começaram a usar duas espadas, ou não? Não, na realidade, o estilo de Musashi é um dos poucos que utilizam as duas espadas. Ah, é? Isto. E o Instituto, eu vou ao Japão quase que anualmente para estudar estes vários estilos. Um deles é o de Musashi, que utiliza duas espadas, e o outro que é o do lobo solitário. Que é uma espada só. Aqui eles estão adotando uma postura de correnteza do leste e a outra da madeira. Nós estamos apresentando aqui um pouco da realidade do que se praticava na época dos samurais. Aqui eles estão se mirando, sempre com a respiração atenta, os olhos atentos e o espírito sempre sem movimento. Agora eles vão mostrar uma última sequência. Esta sequência é uma sequência do estilo do Lobo Solitário. O Lobo Solitário é um desenho, um mangá, e até foi filme aqui no Brasil, de um samurai que andava com uma criança, um carrinho de bebê. Aí, shotou. Agora ele vai mostrar a utilização com a espada menor. Mostrando que o samurai, ele portava duas espadas. E ele deveria saber utilizá-las assim que o momento exigisse. Os alunos do Instituto são todos brasileiros, descendentes de brasileiros, que já sabem de cor. É o apagão, tá vendo? Já foi. Já economizamos 20% aqui. Vamos em frente. Os nossos colegas sabem de cor o que está escrito no livro dos 5 Anéis. Ah, é? Eles estudam isso o dia inteiro para aplicação no seu dia a dia. Quer dizer, ele está com a espada pequena, mas ganhou o golpe ali, né? Justamente, para mostrar também que tamanho não é sabendo documento. utilizar as armas... Não ri! Presta atenção, não desconcentra! Eles adotam uma postura da árvore, do metal aqui. Postura do metal. Aqui está com a espada menor. Ele aplica o livro dos 5 Anéis no seu curso de administração de empresas.
E o que está com a espada menor aplica a espada na música. Ele é guitarrista e aplica o ritmo da espada na música. Muito bem. Esse final, esse agradecimento final... Obrigado, parabéns. Esse agradecimento final, numa luta verdadeira, não tem, né? Porque um dos dois já foi, já morreu. Certamente. Só um que vai assim pro outro. Bom, eu conversei com Jorge Kishikawa, pentacampeão brasileiro de Kendo. Ô Jorge, obrigado não só pela presença sua, como pela presença dos seus alunos, que deram uma belíssima demonstração aqui para nós todos. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Desejos de mulher. Gabriela está tentando um encontro com Andréia Vargas. Eu achei a bolsa dela na rua, eu só queria devolver. Você pode deixar comigo. De jeito nenhum, eu só entrego pra ela em mãos, pessoalmente. E acaba ganhando uma força para sua carreira de modelo. Você é muito bonita, acho que você tem muita chance. Você acha? Amanhã, 7 da noite, muitas surpresas em Desejos de Mulher. Vê o anel. Companheiro, me viu uma Bavária? Ih, o cara prendeu. Agora é minha vez, hein? Bavária! Posso pegar o guardanapo? Mais uma Bavária. Suave e gostosa. Só Bavária. A cerveja boa de copo. Ai! Foi. Acidente de trabalho. Com a garantia dos grupos Icatu e de Hartford, nasceu há 10 anos a Icatu Hartford. Nossa missão é desenvolver soluções inovadoras para seguros de vida, previdência e capitalização. Comemoramos 10 anos com o apoio de mais de 5.000 corretores, centenas de parcerias bem-sucedidas e a confiança de mais de 3 milhões de clientes. Icatu Hartford. 10 anos dedicados a garantir o que é seu. Nesta sexta, o Globo Repórter mostra a luta dos brasileiros contra a violência. Por que São Paulo se tornou a capital dos sequestros? No Rio de Janeiro, o poder das organizações criminosas que dão ordens a milhares de moradores dos subúrbios e favelas. A ameaça do sequestro relâmpago. É possível escapar dele? Depois do assassinato de seu prefeito, Campinas é hoje uma cidade sitiada. Ruas vazias, casas abandonadas, povo com medo. E em Santo André, um crime que chocou o país. Você vai conhecer a trágica história de um dos políticos mais populares da cidade. Nesta sexta, no Globo Repórter. Vamos para o Rochinha no fundo da caneca. Vamos lá. Um cara ruim como Rochinha conseguiu namorar Liliana? Pois eu penso nisso todo dia e cada dia eu entendo menos. Pois eu não penso, eu vejo. Olha o Rochinha aí chegando com a Liliana. Olá, rapazes. Olá, Liliana. Vem cá, Rochinha. Calma, rapazes. A Liliana assim fica com saudade de mim, ó. Não, vai ficar com saudade nada, ela vai até agradecer a gente. Rochinha, não demore, hein? Tá, meu amor. Vai chupando o picolé que eu vou já. Ela gosta muito de mim, tá com saudades quando eu não vou. Então conta pra gente como é que você fez pra ela se pendurar no seu pescoço, Rochinha. Olha a minha roupinha, olha a minha roupinha. Eu não fiz nada, eu só quando eu conheci ela, Rochinha, vem cá, me explica uma coisa. Tens espelho em casa? Tenho. E na hora que você vai fazer a barba, quando você se vê no espelho, o que é que você vê, hã? Vocês querem saber mesmo? Queremos! Espuma. Não, seu idiota, ele quer saber se você se olhar